Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Rodrigo. Eu não é que eu não gostei da entrevista, eu achei uma bela sacada, um belo furo do André Hernan. Agora, não gostei do que o Gabriel falou, né? Eu achei o Gabriel uma entrevista em que ele estava sorridente, alegre, como se estivesse comentando mais um jogo em que ele tivesse feito 3 gols ou mais um título do Flamengo, né? Soltinho, né? Quando o momento pedia uma situação completamente diferente. No momento pedia um Gabriel sério, um Gabriel preocupado, um Gabriel arrependido de verdade pelo que ele fez, né? Mas não, fez questão de botar a entrevista num lugar onde tinha um pôster gigantesco dele de costa, né? Uma egotrip total. Eu realmente não acredito mais no Gabriel. Depois que ele, através da sua assessoria, mentiu de maneira tão descarada, dizendo que aquela foto não era verdade, eu realmente, a partir de agora, tudo que o Gabriel falar, eu vou ter sempre aquela dúvida, mas será que ele está falando dessa vez a verdade ou ele está mais uma vez mentindo? Será que quando ele diz que quer continuar no Flamengo, ele está falando verdade ou ele está mentindo, jogando para a galera? Eu, sinceramente, não, infelizmente, não acredito mais no Gabriel. Acho que o tempo do Gabriel já passou no Flamengo. Foi um tempo de muitas glórias. Ele tem um passado que vai ser lembrado sempre, ninguém vai apagar o fato dele ter ganhado 2 brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, sendo que nas 2 Libertadores fazendo os gols da final, mas infelizmente o fim dele no Flamengo é muito ruim. Porque não é só esse episódio, são vários outros, né? E além de tudo, praticamente 1 ano e meio não jogando bulhufas, sendo realmente uma peça meramente decorativa quando entra no gramado. Eu sei que a torcida do Flamengo também não está gostando nem um pouco disso, e sei também que a diretoria já desistiu dele. Não vai dizer isso oficialmente, mas a verdade é que a diretoria do Flamengo já desistiu do Gabriel, pela vontade do presidente Rodolfo Landim, ele nem jogava mais pelo Flamengo. Mas aí se dobrou ao pedido da comissão técnica, para pelo menos se for necessário usá-lo, vamos usá-lo, mas vão fazer tudo, de tudo, para negociá-lo na janela do meio do ano. Se não conseguir negociar, no final do ano ele sai, porque não vai haver mais nem sequer uma conversa para retomar uma possível renovação de contrato. A gente vai abordar bastante essa coisa da renovação, né? A gente até tem uma enquete, aproveitar para chamar os torcedores. Já estou vendo que tem bastante gente comentando sobre esse assunto do Gabigol, então deixem seu like, já sigam a gente também no canal do WhatsApp aí que está na tela e comentem, votem na enquete que a gente vai entrar nela. Rodrigo, o que você achou da entrevista, né? E também do pedido de desculpa dele ali, né? Do Gabigol, falou que conversou com o Tite, né? Com o elenco também. O que você achou da abordagem dele nesse primeiro e único, né, pronunciamento sobre o assunto? Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Renato. Mais um episódio aí, como o Renato falou, da egotrip dele, né? Aquela foto gigantesca dele com a tatuagem atrás, como se tivesse um evento comemorativo. E aí começa que ele fala assim, acabou saindo a foto. Não acabou saindo a foto, ele estava com aquela camisa e aquilo aí foi um registro. Pode ter sido feito sem autorização dele, mas parece que teve uma geração espontânea, de repente apareceu uma foto. Não é isso, né? Ele estava vestindo a camisa do Corinthians. Aliás, o nome Corinthians não foi citado na entrevista. Era uma entrevista sobre a camisa do Corinthians, mas o Gabriel não botou o nome Corinthians em nenhum momento para explicar exatamente o que era aquilo, né? Aí depois ele fala assim, desculpas, mas aí começa a falar da pessoa que tirou a foto. A pessoa que tirou a foto aí é um problema dela com o Gabriel. A questão dele com a torcida do Flamengo é que ele estava usando a camisa do Corinthians e que tem todos os compromissos contratuais com o clube e compromissos emotivos aí com a torcida, né? Então, a questão de quem tirou a foto não é uma questão que tem importância, digamos assim, no episódio. Aí depois vem com umas justificativas meio bizarras, que é comum em periferia usar a camisa de outro time. Desculpa, não vejo dessa forma. E ainda que a camisa era uma camisa por conta contra o racismo, legal, mas a do Flamengo também tem uma camisa contra o racismo, por que ele não usou a do Flamengo? Então, assim, são justificativas que não param muito em pé, né, das coisas que ele falou, e ainda, no final, ele demonstra uma certa desconexão com a realidade. Quando o Hernan pergunta para ele se ele acha que a relação vai continuar igual com a torcida, ele fala assim, não, eu acho que vai continuar a mesma coisa, eu acho que ele não está acompanhando o que aconteceu nesses últimos dias. Aliás, está acompanhando, né, porque senão ele não tinha dado essa entrevista, mas assim, ele não parece ter percebido o tamanho da coisa, porque para ele achar que a relação vai ser igual, não vai ser igual, né? Todos os indícios que a gente tem
já teve aí no primeiro jogo de basquete, né? A gente não teve rodada no final de semana, mas já teve aí no primeiro jogo de basquete, que a torcida está bem brava e é bem capaz de apupá-lo no estádio e tal. E tem essa questão que o Renato levantou, assim, por que a gente vai acreditar na sinceridade do Gabriel se a primeira reação dele na emoção, como ele falou, foi mentir? Então, assim, ele perde bastante da credibilidade dele a partir do momento que a primeira reação dele foi mentir. É verdade, a torcida está falando muito, né, nesses últimos dias. Eu fico até curiosa para saber como é que vai ser o Maracanã recebendo o Gabigol de novo, né? O Maracanã, que até o último jogo contra o Bolívar, o Gabigol voltou, sempre quando ele entrava, quando ele aparecia para aquecer, já começava a gritar e todo mundo ficava muito animado, e agora ele meio que jogou isso no lixo, né? Acho muito difícil conseguir recuperar. A gente tem um desafio aí, né, de quem é o jogador misterioso, a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho, mas acho que já posso dar a primeira dica aí do jogador misterioso, que dá para botar na tela aí já a foto do jogador, a gente consegue puxar? Boa. Esse aí tá até fácil, tá? Eu fui muito boazinha nesse desafio. E aí a primeira dica do jogador, o pessoal pode comentar também, se vocês já tiverem algum palpite também, podem comentar, que esse jogador não conquistou títulos com a camisa do Flamengo, mas ficou marcado mesmo assim para os torcedores na história do clube. Então essa é a minha primeira dica aí. Acho que a foto já começa a entregar um pouco, mas se vocês quiserem palpitar alguém, pode palpitar. Estou com palpite aqui, mas vamos esperar mais um pouquinho. Vamos lá. O palpite é óbvio pela coisa da mão. Essa aí ficou mais fácil, mas vamos lá que tudo tem relação aí, né, com tudo que está acontecendo. Então a gente vai, no final da live, a gente fala. Então, mas podem mandar os seus palpites também nos comentários, porque tenho certeza que a torcida já vai começar a adivinhar quem é o jogador. Queria voltar para vocês, né? Amanhã a gente vai ter o primeiro jogo, amanhã não, quarta, perdão. Primeiro jogo depois de toda essa polêmica, né, do Gabigol. E geralmente os jogos fora de casa, assim, são jogos que os jogadores do Flamengo mais são abraçados, né? O Maracanã às vezes protesta, mas fora de casa a torcida sempre faz muita festa, né? O Gabigol, inclusive, se não for o mais festejado, é um dos mais festejados sempre. Sempre para tirar foto, para dar autógrafo, né, e tudo mais. E amanhã ele já vai ter esse primeiro gostinho, né, do que vai ser a relação dele com a torcida a partir de agora. Queria saber o que vocês acham, assim, que vai ser esse jogo amanhã, né? Eu acredito que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ele provavelmente vai ter um pouco mais de minutos, assim, né? Porque o Pedro não está 100%. Daqui a pouco, na outra parte, a gente vai falar sobre a escalação e tudo mais, condição de jogo. O Pedro deve ser o titular, mas o Gabigol deve ganhar minutos. Como é que vocês acham que vai ser a recepção, assim? Será que a torcida tem algum espacinho de perdão ali, depois da entrevista, alguma coisa do tipo? Ou vocês acham que vai ser puro protesto e tudo mais? Rodrigo, pode ir. Olha, eu acho, Luiz, que a maior parte talvez esteja com bronca do Gabigol. Mas, assim, o lugar é Manaus, né? Então, não é a torcida que é mais, digamos assim, que mais cobra, que é a do Maracanã. A torcida de Manaus é super apaixonada pelo Flamengo e tal, não sei o quê. Mas, justamente, em geral, tem esses climas de festa. Mas eu acho que a entrevista de ontem, apesar da gente, e tanto eu quanto o Renato, termos feito críticas aqui ao que ele falou, pode ter, talvez, amenizado um pouco para ele. É difícil a gente ter essa leitura antes de efetivamente ver o jogo, né? A manifestação do basquete foi anterior à entrevista dele. E eu vi algumas reações aqui e ali de rede social que teve uma parte da torcida ali que ele convenceu. Não me pareceu que foi a maioria. Mas isso aí é um feeling que a gente só vai ter quando chegar no estádio mesmo. Eu não sei se chegar no estádio, quer dizer, quando a gente vir de fato a manifestação do jogo, eu acho que é bem provável que ele entre, né? Principalmente se o Flamengo for bem ali no primeiro tempo, conseguir um gol, 2 gols, alguma coisa, conseguir já encaminhar a vaga contra o Amazonas, aí a gente vai poder matar essa curiosidade. Eu acho que tem que ter uma parte ali menor da torcida que ele talvez tenha convencido. O que você acha, Renato? Eu acho que ele vai ser hostilizado por alguns torcedores. Não sei se pela maior parte, mas por alguns torcedores, sim. E eu uso como termômetro isso, 3 comentários de torcedores diferentes de Manaus, que na minha live do meu canal, já avisaram que vão protestar contra o Gabriel, depois da entrevista.
Já 3 torcedores, eu sou de Manaus, não sei lá o quê, o Gabriel para mim acabou, o Gabriel para mim não joga mais no Flamengo. Tá? Não acredito que vai haver uma manifestação grande contra ele. Mas vai ter gente gritando traíra, vai ter gente gritando coisa contra o Gabriel. Pode ser que a maior parte da torcida, até porque quase nunca viu os jogadores do Flamengo, né? Não é normal o Flamengo jogar em Manaus, tem aquela paixão de ver o jogador de perto. Tá? Pode ser que ainda muita gente vai querer tirar foto com ele e tudo, mas vai ter protesto. Pelo que eu sei, pelo que eu senti, pelo que eu tenho lido, vai ter protesto. E estou com você, Rodrigo. Acho que a maioria pode ter uma parte ter comprado o barato dele, mas eu estou sentindo essa parte muito pequena. Pelo menos pelo que a gente sente nas redes sociais e nas lives que a gente faz, eu estou sentindo essa parte que aceitou as desculpas, vamos assim dizer, muito pequena mesmo. E no Maracanã, no jogo contra o Milionários, né, no jogo na outra semana, aí eu acho que ele vai sentir realmente o peso da torcida. E eu não me espantarei se, por exemplo, aquela bandeira que tem a cara dele, né? Tem 3 bandeiras que eles levantam sempre, né? São a do Zico, do Adriano e do Gabriel. Não sei se essa bandeira não virá com um X no meio da cara do Gabriel. Teve uma manifestação de torcidas organizadas, né, Renato, contra ele. Então, de fato, vai ser um... Eu acho que no Maracanã o ambiente talvez seja mais difícil, de Manaus é mais enigmático, digamos assim, para ele saber como é que vai ser a reação. E sempre a rede social é um termômetro, mas um termômetro imperfeito, né, Renato? A gente nunca sabe exatamente quanto de vida real, porque, em geral, quem está mais exaltado é quem mais se manifesta, né? No estádio a gente que vai saber direito. Não precisa mais nada, né? Até esse episódio da camisa do Corinthians, o Gabriel era muito hostilizado nas redes sociais e chegava no Maracanã e a torcida gritava o nome dele, entendeu? Então, é um termômetro imperfeito, eu concordo com você. Mas eu acho que dessa vez ele está conseguindo a unanimidade, pelo fato de 3 torcidas organizadas terem feito manifesto contra ele, né? E torcidas organizadas importantes, né? A raça rubro-negra foi uma das que se colocou contra ele. E era um pilar dele, né, Renato? Se a gente for pensar, porque assim, o que o Gabriel tem na história do Flamengo? Teve 4 anos muito bons, né? Ótimos alguns e outros muito bons, mas ele já não entrega desempenho técnico, 1 ano e meio quase, né? Talvez no inicinho do ano passado ele ainda estivesse jogando alguma coisa. Então ele não tem desempenho técnico, não tem a preferência da comissão técnica, porque o Tite prefere um estilo de jogo que não casa muito com o dele, e não tem a diretoria do Flamengo que estava levando em banho-maria a renovação dele até antes desse episódio, né? No sentido de que ela ia ver, se ele tivesse algum desempenho excepcional, ela podia se mexer para tentar renovar, mas se acontecessem coisas ruins, que foi o caso, aí ela certamente ia deixar a coisa ir até o fim do contrato. Então, aí o que ele tinha de aliado era a torcida, ele perdeu o único aliado que ele tinha. Então, o ambiente dele ficou muito complicado, né? Para reconquistar isso, eu sequer sei se ele vai ter tempo em campo suficiente para tentar fazer uma virada dele, até porque, tecnicamente, ele está mal, né? Você vê que ele entra em campo, ele não tem tempo para cortar, para se antecipar numa bola. Parece muito difícil você ver um cenário de que o Gabriel se recupere e se mantenha no Flamengo depois do fim do contrato. Por isso, até que eu acho ele meio desconectado com a realidade, quando ele fala assim, não, eu vou renovar, minha prioridade é essa e tal, não sei o quê. Não sei se era um discurso só ali para o consumo externo, mas me parece meio desconectado ele achar que as coisas vão andar assim, que ele vai continuar no Flamengo tudo bem e tal, não sei o quê. Inclusive, ele usou flamenguista, né? Já está há 5 anos aqui, ainda não sabe que é rubro-negro. Eu acho que a torcida ficou bastante decepcionada, né? Eu acho que não é nem um sentimento, às vezes, de raiva, é mais de decepção. E isso muitas vezes é pior, né, pro jogador, porque muitas vezes isso não tem volta, né? Raiva dá e passa, mas decepção é muito difícil de você recuperar, ainda mais não jogando, né? Eu ia até perguntar se, de alguma forma, ele pode conseguir um perdão da torcida, mas eu acho que no atual cenário é muito complicado, né? Talvez se ele, de novo, decidisse um título, alguma coisa do tipo, poderia repensar aí a situação, mas nesse atual cenário fica muito complicado. A gente até botou uma enquete lá no grupo, né, do WhatsApp, para quem ainda não está no grupo, tem o QR Code aí na tela para vocês entrarem. E agora, o que tem que acontecer com o Gabigol? E aí, para minha surpresa, eu acho que de vocês também, 11 mil votos para ele já pediu desculpas, está tudo bem, passou. A galera tem uma galera nesse clima aí, mas tem também bastante gente que acha que ele tem que sair do Flamengo e não tem mais clima.
Qual?